Nós temos aí como leitura bíblica em classe a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 5, e capítulo 9, versículos 6, 7, 10 e 11. De Deus, dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia, tribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Glória a Deus. Então, a lição de hoje, estaremos estudando aí sobre esse importante assunto. E um assunto às vezes muito deixado de lado, pouco valorizado, devido talvez à falta de ensino, de insistência, ou à falta de visão, ou talvez à falta de percepção da situação financeira e também da situação de convivência entre a comunidade cristã e cada setor de uma determinada cidade, ou no interior, ou então a visão missionária, alcançando povos que estão necessitados, de maneira que às vezes não se percebe a necessidade que há de ajudar as pessoas, mas não existe comunidade, não existe localidade, não existe um lugar onde não tenham pessoas necessitadas. Se não houver necessidade financeira, existe a necessidade de visita, de consolação, de oração por enfermos. Mas sempre vai haver, ou na própria comunidade onde está situada a congregação, a igreja, ou determinado grupo que ali se congrega e se reúne para orar ao Senhor, para meditar na palavra do Senhor, sempre vai haver aí, ou no local, ou na periferia desse local, vai haver sempre pessoas que precisam, que necessitam de ajuda, necessitam de vestuário, muitas vezes de remédios, de visitação, de aconselhamento, precisam aí de alguém que esteja ali andando por aquelas residências procurando, deve assumir um papel que muitas vezes está esquecido, que é este papel de usar de generosidade, de misericórdia, um papel de assistência social a esse local. Está desempregada ou adoeceu, não pode trabalhar, está precisando de ajuda, às vezes uma separação que houve de um casal, às vezes um filho que sustentava e de repente foi preso ou foi embora, né? Então existem várias situações que de repente vai fazer com que alguma pessoa que antes não necessitava de ajuda, agora vai precisar.
ou que sempre precisou, mas nunca houve alguém ali para ajudar. Então é preciso que haja por parte desse grupo, né, dessa igreja local, que ela tenha pessoas que cuidem dessa parte social, dessa assistência social, desse visitar, desse olhar e detectar onde está havendo necessidade de ajuda. Então pode ser ajuda com a cesta básica, pode ser ajuda aí com remédios, com roupas. Então existem vários tipos de ajuda que alguém pode estar necessitando. É um trabalho que deve ser feito pela igreja. Nós temos esse costume sempre, aí no dia da ceia, né, todos os crentes levam alguma coisa para a igreja. Um leva um sabonete, um leva um creme dental, um leva... cada um leva uma coisa, e no final ali se vai então aos necessitados. É evidente que existem alguns que se cadastram para receber essa ajuda e muitas vezes até nem precisa muito. Assim como acontece com o governo, que dá cestas, dá ajuda às pessoas, e muitas vezes algumas pessoas se cadastram, pessoas que não têm necessidade. Mas para isso deve haver então o trabalho do assistente social, que é visitar essas pessoas e ver realmente qual é a situação de cada pessoa, e então fazer um cadastro de pessoas necessitadas e anotar a necessidade de cada um. Então nessa visitação vai se ver em loco, em local, né, dentro da casa da pessoa, vai se conversar, vai se ver realmente a situação, o que está acontecendo, tudo. E vai então, essa assistência social vai comunicar ao pastor da sua igreja a necessidade que está havendo, a necessidade de uma visita, de um aconselhamento, a necessidade financeira, a necessidade de, muitas vezes, de pagar uma conta de energia, uma conta de água, alguma coisa urgente que está precisando, né? Ou pode ser uma roupa, pode ser aí um material escolar. Então vai ver o que está sendo realmente preciso fazer dentro da comunidade que se vive, dentro da sociedade que se vive, para ajudar as pessoas. Muitas vezes as pessoas confundem, acham assim, não, está querendo comprar a salvação de alguém, está querendo dar alguma coisa para que a pessoa aceite a Jesus. Mas não é bem isso, porque a própria Bíblia ensina que primeiro nós devemos fazer isso com os domésticos da fé, primeiro os que estão na igreja. Devem ser visitados, ver as suas necessidades, de maneira que ninguém tenha sobrando e que ninguém tenha também faltando. É assim que ensina a palavra de Deus. E você lendo Atos dos Apóstolos, você vai ver que é assim que era o princípio aí da igreja, né? Nós temos aí o exemplo clássico de Barnabé, que vendeu sua propriedade e doou o dinheiro para ajudar os pobres, os necessitados, no início da igreja. Então nós podemos imaginar aí, imagine o irmão Barnabé ficou famoso pela sua atitude cristã, né? Sua atitude de desprendimento da parte financeira, da sua falta de apego aos bens materiais, sua falta de idolatria ao dinheiro, a posse, né? Então ele foi aí altruísta, desejou o bem das pessoas. E todos cumprimentavam o irmão Barnabé, a paz do Senhor, irmão Barnabé, que maravilhas, como Deus é bom para o Senhor, como o Senhor tem um coração bom, como realmente o Senhor abriu o coração para o Espírito Santo, atendeu. E todos cumprimentavam o irmão Barnabé, todos gostavam do irmão Barnabé. Foi chamado filho da consolação, né? Mas aquilo ali, ao invés de ser uma coisa boa e que as pessoas imitassem o ato de Barnabé, que ele não fez para aparecer nem para receber elogio, mas fez atendendo ao amor, à graça de Deus que estava em seu coração. Mas é o que aconteceu. Ananias e Safira, vendo aquilo,
arrumaram logo um jeito também de ficarem famosos, de serem benquistos,